Bom, primeiramente, doutores e doutoras, é uma alegria incomensurável estar aqui com vocês neste belíssimo vídeo. Meus amigos, minhas amigas, antes de qualquer coisa, permita-me me apresentar. Meu nome é Bruno Creado, sou professor e coordenador do curso de Direito do Unisal Lorena. E hoje estamos começando um novo projeto do canal Consenso, canal do curso de Direito. Vamos ter agora várias resoluções de questões, começando com a área trabalhista. E comigo eu tenho um dos alunos de maior destaque no curso, um grande amigo meu querido amigo Matheus. Meu irmão, tudo certo? Tudo certo, muito obrigado pela apresentação. Meu nome é Matheus Spini, eu sou aluno do 6º ano AM do curso de Direito e eu venho aqui juntamente com meu amigo e coordenador Bruno Criado apresentar um pouco para vocês sobre os sujeitos da relação de emprego, os conceitos e as espécies. Podemos começar, Bruno? Vamos embora, Matheus! Vamos embora. Primeira questão aqui, lembrando que todas as questões são tiradas da prova da ordem. Paula trabalha na residência de Silvia 3 vezes na semana como passadeira. Em geral, comparece às segundas, quartas e sextas, mas, se necessário, mediante comunicação prévia, comparece em outro dia da semana, exceto sábados, domingos e feriados. A carteira de trabalho não foi assinada e o pagamento é por dia de trabalho. Quando Paula não comparece, não recebe o pagamento e não sofre punição, mas Silvia costuma sempre pedir que a ausência seja previamente comunicada. Paula procura você, como advogado, com dúvida acerca da sua situação jurídica. À luz da legislação específica em vigor, assinale a opção que contempla a situação de Paula. Então vamos às questões. Paula é diarista, pois trabalha apenas 3 vezes na semana. Não, nós sabemos que não. Se a empregada trabalha mais de 2 vezes na semana, assim como a lei determina, ela será empregada doméstica, à luz da lei específica. Paula é autônoma, porque gerencia seu próprio trabalho, dias e horários. Nós sabemos que não. O próprio texto da questão nos diz que ela comparece segunda, quarta e sexta, e se for necessário ela alterar esses dias, ela deve comunicar previamente à sua empregadora. Paula é empregada eventual? Não, ela não é eventual, não. Ela trabalha com habitualidade, como diz na própria questão também. Paula trabalha na residência de Silvia 3 vezes na semana. E a D, alternativa correta, Paula é empregada doméstica. Sim, ela é empregada doméstica. Por quê? Porque ela presta serviço em âmbito residencial. Ela não gera lucro ao seu empregador. Ela trabalha por mais de 2 dias na semana. Então, ela é sim uma empregada doméstica. Podemos passar para a próxima pergunta? Vamos lá, Matheus, meu amigo. Segunda pergunta também do exame de ordem. Olha lá, pergunta fresquinha. A empresa Inforoge LTDA firmou contrato com Paulo, pelo qual ele prestaria consultoria e suporte de serviços técnicos de informática a clientes da empresa. Pessoal, até aqui é só blá blá blá. A única informação importante é que Paulo a gente presume que é pessoa física, tá bem? Pessoa natural, ser humano. Mas ele continua. Para tanto, Paulo receberia 20% do valor de cada atendimento. Notem, há uma contraprestação. É oneroso. Bruno, mas não tem um salário fixo, é 20%, o pagamento seria errado. Opa, isso não desqualifica, não desconfigura a onerosidade. Continuando, sendo certo que trabalharia em sua própria residência, realizando os contratos de trabalho por via remota e telefônica. Doutores, tome muito cuidado. O fato dele trabalhar na residência dele também não desqualifica a condição de trabalhador ou de empregado. Inclusive, temos artigo na CLT prevendo essa questão. Daí ele continua. Paulo deveria estar conectado durante o horário comercial, de segunda a sexta-feira. Aqui note,
a expectativa de retorno por parte do empregador, ou seja, a habitualidade. Daí ele continua, sendo exigida sua assinatura digital, pessoal e intransferível para cada trabalho. De novo, aqui eu tenho a pessoalidade. Assinatura digital, pessoal, intransferível. Não dá para o Paulo largar o posto de serviço e falar para a mãe dele assim, ô mãe, fica no meu lugar. Ou seja, é caráter personalíssimo. E o contrato de trabalho e a figura do empregado é uma figura que exige a infungibilidade do trabalhador. Daí ele continua, bem como exclusividade na área de informática. Exclusividade não é pré-requisito nem para trabalhador, nem para empregado, é possível, mas não é pré-requisito. Aí ele continua, sobre o caso sugerido, assinale afirmativo é correta. Doutora, toma cuidado, sempre que a OAB pergunta esse tipo de coisa, o que ela vai querer saber de você é se você consegue identificar o que é empregado, o que é trabalhador e as suas espécies, tá bem? Vamos dar uma olhada nas respostas. Letra A, Paulo é prestador de serviço autônomo, não tendo vínculo de emprego, pois ausente a subordinação, já que ainda existe fiscalização efetiva física. Doutores, erradíssimo. Vamos lembrar, quando eu falo de trabalhador autônomo, eu estou falando de uma figura que presta serviço a outrem, mas não tem subordinação. Aqui eu tenho subordinação, tanto que o sujeito que presta serviço, ele tem horário para prestar esse serviço, tanto que esse sujeito que presta serviço vai ser fiscalizado de forma remota. Ah, Bruno, mas não tem como fiscalizar de uma forma remota? É claro que tem. A fiscalização remota é até maior do que a fiscalização física. Daí você está em casa pensando, esse gordo tá louco. Não, não tô louco não. Quer ver a maior prova disso? Imaginem que eu exijo que o Paulo fale assim em todo atendimento. É a Inforoge, sua alegria, seu amor. É uma frase idiota. Mas se for de forma física, muitas vezes o cara pode não falar, pode gaguejar. Agora, de forma eletrônica, eu consigo verificar se todas as vezes ele falou, porque está gravado, porque está guardado aquela fala. Então, em nenhum momento da questão do OAB falava que ele não era subordinado ou que ele não respondia a ordens. Por isso mesmo, ele não é autônomo. Mas continua. B. Paulo é prestador de serviço autônomo, não tendo vínculo de emprego, pois ausente o pagamento de salário fixo. Doutores, notem. Não é pré-requisito para ser empregado o pagamento correto de salário. A relação só tem que ser contraprestativa. Na realidade, eu não tenho nem que ter pagamento. Bruno, como assim? O sujeito me pôs para trabalhar prometendo que me pagaria um valor, mas ele nunca pagou. Nesse caso, eu sou empregado? Claro que eu sou. Notem, letra B errada. Depois vem C. Paulo é prestador de serviço autônomo, não tendo vínculo de emprego, pois ausente o requisito da pessoalidade, já que é impossível saber se era Paulo quem efetivamente estaria trabalhando. Errado. Assinatura digital intransferível. Doutores, se a questão fala que é intransferível, é personalíssimo. E a única resposta certa, letra D, Paulo é empregado da empresa, pois presentes todos os requisitos caracterizadores da relação de emprego, é claro. Meu amigo, minha amiga, se você abre a prova da OAB e encontra na historinha que ele é pessoa física, com pessoalidade, habitualidade, subordinação e onerosidade, ele só pode ser empregado. Letra D, beleza? Então vamos para a próxima, Matheus. É sua, meu irmão. Valeu, Brunão. Então vamos lá. Falar um pouco sobre o trabalhador avulso, que é aquele cara que ele trabalha com intermédio de um órgão gestor de mão de obra ou de um sindicato. Lembrando que ele não é empregado. Então vamos lá. Será enquadrado. Assinale a opção correta no que se refere ao trabalhador avulso. Será enquadrado como trabalhador avulso aquele que prestar serviço sem vínculo de emprego a diversas pessoas em atividade de natureza urbana ou rural com a intermediação obrigatória do gestor de mão de obra ou de sindicato da categoria, como, por exemplo, o amarrador de embarcação. Isso aqui está correto e está cumprindo com todos os requisitos. B. Exige-se a intermediação do sindicato na colocação do trabalhador avulso na prestação do serviço, razão pela qual deve esse trabalhador ser sindicalizado. Não,
deve haver a intermediação do sindicato, porém, ele não necessita ser sindicalizado. C. O trabalhador avulso não é amparado pelos direitos previstos na legislação trabalhista. Aqui a gente já corta já. O trabalhador avulso ele é uma exceção. Ele será amparado sim pelos direitos da nossa CLT. Mas vamos ler o resto. Só tendo direito ao preço acordado no contrato e à multa pelo inadimplemento do pacto, quando for o caso. Erradíssima, né? Última questão. O trabalho avulso caracteriza-se pela pessoalidade na prestação do serviço, pois a relação é intuito persona. Não. O trabalhador avulso ele não é empregado por causa disso mesmo, ele não tem pessoalidade. Pouco importa para o tomador de serviço de quem está cumprindo, ele só quer que o trabalho seja feito. E também está ausente o requisito da habitualidade, uma vez que o tomador de serviço não tem expectativa de retorno em relação a este trabalhador. Então, alternativa correta, letra A. Próxima pergunta, Bruno. Podemos passar? Vamos lá, meu amigo. Quarta pergunta. Essa foi uma pegadinha safadíssima. Safadíssima, Nobre. Olha o que ele pergunta. Questão 4. Os requisitos necessários à caracterização do vínculo de emprego abrangem. Doutores, vamos lembrar disso. Os 5 requisitos da CLT são pessoa física, pessoalidade, habitualidade, subordinação e onerosidade. Esses são 5 requisitos. Por vezes, se resume em 4 grandes requisitos, se tirando a questão aí da pessoa física. Pois bem, agora a gente vai ler a questão para compreender em qual delas tem esses requisitos, pois essa é uma questão de mera memorização, mas que é um pouco perigosa. Vamos lá. Olha lá. Primeiro requisito, primeira resposta, letra A, onerosidade. Até aí tá certo. Exclusividade, já tá errado. Meus amigos, o contrato de trabalho, ele é oneroso. Obrigatoriamente, o vínculo de emprego é oneroso, contraprestativo. Mas ele não é exclusivo. Eu posso ter exclusividade, como eu posso não ter. Eu posso ser professor de 10 faculdades, se eu conseguir. Então, eu dou aula em uma faculdade todo dia de manhã e em uma faculdade todo dia à noite. Sem problema. Notaram? Ou eu posso tirar um contrato com a faculdade que eu dou aula, falando que eu só vou dar aula lá em nenhum outro lugar e ganhar uma contraprestação por isso. Beleza. Subordinação jurídica, tá certo. Vocês vão descobrir que tem vários tipos de subordinação. Tem uma pegadinha nessa história. Mas a única subordinação exigível, obrigatória, é a jurídica. Depois, alteralidade. Doutora, toma cuidado. Alguns livros trazem a alteralidade como pré-requisito de empregado, tá? O Sérgio Pinto Martins é um livro que traz isso. Mas toma um pouco de cuidado, porque nem todo mundo concorda. Na realidade, a alteralidade é um pré-requisito do empregador. Se você abrir a CLT no artigo 3º, está escrito no artigo 2º, está escrito exatamente isso. A alteralidade é aquela ideia de que quem assume o risco da atividade é o empregador e não o empregado. Por isso, a alternativa errada, letra A. Depois, a alternativa B, eventualidade, pessoalidade, onerosidade e subordinação jurídica. Meus amigos, nesta aqui, de novo, está errada. Daí você vai falar, Bruno, mas o empregado tem que ter pessoalidade? Além disso, a relação tem que ser onerosa. E, por último, tem subordinação. Como que está errado? Por causa da primeira palavra, eventualidade. O contrato é não eventual. Aqui ele está dizendo que o contrato é eventual. Toma cuidado. Empregado, ele tem habitualidade, então é não eventual. Se o contrato é eventual, ele não é empregado, ele é mero trabalhador. Trabalhador eventual. Notaram? Beleza. Letra B também errada. Depois, letra C. Subordinação, tá certo. Não eventualidade, tá certo. Onerosidade, tá certo. E pessoalidade, tá certo de novo, tá bem? Ou seja, eu tenho os 4 requisitos aqui. Essa provavelmente é a alternativa certa. Aí vamos dar uma olhada na letra D. D. Dependência econômica, continuidade, subordinação e alteralidade. Essa está errada. Bruno, mas por quê? Vamos lá. Dependência econômica é um tipo de subordinação. É o que eles chamam de subordinação econômica. Ela diz o seguinte, que o empregado só aceita prestar serviço porque ele precisa do salário. Se ele não precisasse do salário,
ele não ia prestar serviço. Mas, doutores, tome cuidado, isso não é regra geral. Imaginem vocês que eu sou um bilhardário, eu sou o Tony Stark depois da feijoada. E eu quero dar aula numa faculdade. Por quê? Porque eu gosto. Eu não preciso do dinheiro da faculdade. Eu, às vezes, nem lembro que eles me pagam, porque eu tenho tanto dinheiro que eu não preciso. Agora, note, eu sou empregado? Sou. Então, essa história de dependência econômica não é uma verdade. Continuidade era antigamente, quando nós tínhamos isso como pré-requisito da interpretação da empregada doméstica. Por que eu digo que é antigamente? Porque depois a lei da doméstica mudou e trouxe isso de forma expressa. Continuidade é número de dias trabalhados na semana, que é diferente da questão da habitualidade ou não eventualidade. Então, mais um errado. Subordinação e alteralidade que eu já expliquei. Logo, a letra D, erradíssima. A mais correta é a letra C, resposta certa da questão. Bom, meus amigos, agora em caráter de encerramento, queria antes de qualquer coisa parabenizar por demais o meu amigo Matheus. Matheus, parabéns pela sua iniciativa. Para aqueles que não sabem, Matheus é um aluno do nosso terceiro ano, aluno destaque da sala dele, e ele que me propôs muitas dessas ações que nós estamos fazendo em direito do trabalho. E, meu amigo, sinceramente, que habilidade, que capacidade que você tem. Dá para se ver de longe a verve de ser professor em você. Parabéns, meu irmão. Muito obrigado, Bruno. Agradeço demais a oportunidade aí de estar ao seu lado. Confiança cresce muito em ter você aqui comigo. Muito obrigado. Imagina, meu amigo, eu que agradeço. E ó, esse só é o primeiro de muitos, hein, galera? Acompanhe a gente tanto no Spotify, no Direito no Cast, quanto também no Consenso. Não deixe de entrar no nosso canal. Lá nesses dois lugares nós temos aí as nossas resoluções de questão. Lembrando, aqui no comentário do vídeo está anexado essa apresentação em PowerPoint. Muito obrigado a todos. Matheus, obrigado, meu irmão. Eu agradeço, Brunão. Valeu. Tchau, tchau.